Já já a gente vai ter uma entrevista aqui com o Dr. Ribamar Tourinho. Você pode, inclusive, participar dessa entrevista. A gente vai falar do relacionamento de pais e filhos, como se constrói um adulto. Esse é o quadro de Bem com a Educação. Bom, e ele já está aqui comigo. Agradecer demais ao Dr. Ribamar Tourinho, ele que é médico, é psicoterapeuta, é uma pessoa muito querida, muito preparada. E eu estou muito feliz dele estar aqui com a gente hoje, porque eu sei que sua agenda é bem corrida, viu, doutor? Mas a gente vai falar de um assunto que é importante, né? Importantíssimo. E quero parabenizar o seu programa, né? Que autoestima elevadíssima, né? Alegria. O seu programa já é terapêutico. Quem quiser melhorar, é só ligar. É verdade. Tem muitos telespectadores, inclusive, doutor Ribamar Tourinho, que mandam mensagens aqui pra gente e dizem assim: Carla, você vem com tua alegria, com a tua espontaneidade, você conversa com a gente, eu já passei por situações tão difíceis. Na hora que eu liguei a TV, que eu comecei a assistir o programa, eu já entrei em outro ritmo. Isso é bom também, né? Muitas vezes a gente se sente como se alguém que apresenta um programa de televisão estivesse dentro da nossa casa. Pronto. E você está prestando um grande benefício à coletividade, né? Com seu magnetismo pessoal, que é único, uma impressão digital. Né? Doutor Ribamar Tourinho, vamos falar sobre esses questionamentos, que não é fácil, né? A gente fica naquela... Afinal de contas, a construção, né? Começa quando, hein? Construção. Muito bem. Eu gosto de explicar fazendo uma pergunta, né? A toda a sociedade, a todos esses que compartilham essa alegria aqui do programa Revista Neumo Norte. A pergunta é, como se constrói uma casa, pessoal? Se começa pelo teto ou pela base? Pela base, né? Pela base. Então, como se constrói um adulto? Pela base. A partir da criança. É, a base familiar. Só que criança, até agora, nesse momento, não é prioridade. Entendi. Aí nós vamos, durante aqui nossa entrevista, mostrar isso aí. Por que criança não é prioridade? Entendi. E enquanto não for prioridade a criança, nós não vamos ter uma sociedade em paz. Essa preparação na infância, inclusive, ela é muito importante, né? Com relação às bases, como os pais podem agir diante dessa missão, é que fica realmente complicado, né? Porque muitas vezes eles não sabem como agir. Não sabem como agir. Muito bem, então, eu tenho 40 anos como médico, pediatra, e 26 anos como psicoterapeuta, trabalhando com o reequilíbrio do emocional. Então, eu tenho fundamentos para falar o que nós vamos comentar aqui, continuar explicando, né? E com essa experiência, com mais de 15 mil sessões, eu posso afirmar que não existe adultos emocionalmente falando, pode existir intelectualmente. Então, se eu, você, qualquer um, não tem nenhum ser humano que não tem em si uma criança machucada dentro de si, como é que eu vou cuidar de uma criança se eu sou também criança? Eu vou disputar com ela. Com certeza. Daí a confusão em casa, sai da cadeira que a cadeira é minha. Ah, tu botou o prato primeiro para ele, não botou para mim? Cadê minha camisa? Alguém já ouviu isso em casa, por acaso? Com certeza. A criança que vem à tona, a criança machucada, carente, não é? Eu gosto de fazer um adendo, e quando eu estou colocando pai e mãe, eu não estou acusando nem pai nem mãe, nenhum. Eles dão aquilo que tem para dar. Claro. Agora nós, através da informação como esta aqui, através do conhecimento, é que queremos eliminar que somos vítimas, filhos de vítimas, através do conhecimento, para mudar a forma de agir com as crianças. Com as crianças. Na verdade, existem vários desafios pelo caminho, não é, doutor Ribamar? A rebeldia, a teimosia, a falta de paciência, a incompreensão. E aí, muitas vezes, a gente não sabe como lidar com isso. Não é tão complicado assim se tivermos conhecimento. A causa de nossas doenças, desequilíbrios, tormentos da vida, depressão, é falta de conhecimento. Né? Preconceitos, barreiras que limitam. Não, só posso ir até aqui, aqui não vai, aqui é proibido. Tá? Entra a cultura social, a cultura familiar, a cultura religiosa, que limita. Que limita. Então, nós somos seres ilimitados. Eu gosto da frase que diz o seguinte: se somos eternos, a última palavra jamais será dita. Então, por que limitar? Então, hoje eu prefiro, com a experiência que a gente tem, chegando aos 65 anos, de dizer o seguinte: eu acredito em tudo, até que se prove o contrário. É mais rápido. É mais rápido, não é, doutor? A presença de um psicólogo no acompanhamento da criança, hoje em dia, nós sabemos que as escolas, inclusive, oferecem esse serviço. E muitas vezes essa
preocupação ou algo que está tendo diferente com as crianças é visto mais nas escolas do que até mesmo dentro de casa, né? É importante a ajuda Na escola? do psicólogo? Sim, o psicólogo ele se dedica a pesquisar, a estudar, se aprofundar nesse relacionamento pai e filho. Agora, eu digo, não só a sociedade, de modo geral, ela se limita. Temos preconceito, só posso ir até aqui. Por exemplo, a psicologia, ela não aceita ainda a quarta força da psicologia, que eu chamo de quarta força, que todos nós chamamos da psicologia transpessoal. Que ela é multicultural, multidisciplinar, onde não tem preconceito contra nada. Tudo que for útil para ajudar o ser humano a se reequilibrar, vamos atrás. Aplica e dá um resultado, é positivo, por que não? Não importa claro. de quem está, de onde vem isso aí. Tá? E porque, senão atrasa a evolução. Por exemplo, eu fiz um trabalho, uma pesquisa. Tem inclusive aí uma um pesquisa. Trabalho. Mas eu queria mostrar primeiro, eu gostaria de mostrar primeiro o trabalho que nós fizemos, que é inédito no mundo, de conversar com os bebês. Mostrando que os bebezinhos sabem de tudo. Porque é lá na vida intrauterina que já começa o conflito. Entendi, Tá? olha aí. Então, a gente tem aí, essa aí foi uma pesquisa sua, né, que o senhor desenvolveu. Eu conversando com ele na maternidade, que eu fui pediatra lá durante 35 anos, neonatologista, e eu pedi, com convicção, de que as crianças... movimentar o braço. Muito bem, muito obrigado. Então, convicção que os bebês sabem de tudo. Eu pedi que eles me dessem uma resposta. Se tivesse me ouvindo e me entendendo. Movimentando o braço direito, esquerdo, movimentando a perna. São vários, 5 anos de pesquisas. E eles movimentam. Para que serve isso? Para mostrar que eles sabem o que está acontecendo em torno de si. Então, cuidado com o que eu falo e penso perto de uma criança que eu chamo de 0 a 21 anos. Inclusive bebê. Bebês. Então, no lugar de dizer você e o bebê não já presta, dentro da barriga da mãe, também, né, doutor? Seja bem-vindo a esse planeta, que seu caminho seja de paz, sua missão de êxito. Tem muitas vezes, eu vejo muito assim, às vezes uma mãe diz, eu queria que fosse um menino, ou o pai diz, eu não queria um menino, eu queria uma menina, e veio e foi uma menina. Às vezes se fala muito isso. Eu já trabalhei em vários casos de traumas de uterino exatamente por isso. Né? Porque você se sente rejeitado. E complica o nascimento. Tem um caso com regressão de memória que o bebê disse que não queria nascer. Porque o pai queria homem e ele era mulher. Então eu não quero nascer. E o bebê dificulta o parto. Basta abrir o ombro. A gente pergunta, basta abrir o ombro. O parto normal. Ele não passa. Complica, demora. Não é? Então o conhecimento é que vai fazendo a gente corrigir essas mancadas. Nada de culpar pai nem mãe, tá bom? É o conhecimento para a gente mudar a forma de pensar e de agir. Só isso. Teve uma pesquisa sua também com alunos e outra com pais e professores, né? Sim, muito importante. A gente tem aí essa cartela dessa pesquisa também, que é importante. O doutor Ribamar Tourinho trabalha muito com pesquisa. Eu gostaria de colocar primeiro, se for possível, com os alunos. 294 alunos. Nós fizemos tanto na escola privada como na pública. O resultado foi o mesmo. Nós vamos falar da autoestima ali, né? Que foi resumido a autoestima alta, que eu botei o sinalzinho de mais, pronto. Autoestima elevada, 31,6%. Autoestima baixa, que tem um sinalzinho de menos, 68%. Autoestima baixa muito alta. O que está acontecendo com os nossos jovens? Que a autoestima está baixa. Mais da metade, na verdade. Crescimento, vontade de crescer como pessoa. Com vontade de crescer, de lutar, de vencer, tem um foco, 38,6%. Sem vontade, 61,4%. Altíssimo. Com objetivo, 34%. Tem. Mas sem objetivo, 65,2%. Isso é uma calamidade. Onde é que vai chegar? Se eu não tenho um foco, eu não sei onde estou indo. Não sei onde estou indo. Então, reprovação, desinteresse, muda de foco. Se não tem em casa os pais para orientar, melhor. Né? Aí o que foi que nós fizemos também? Veja só. O segundo, fizemos com os pais. O resultado com os pais. Olha. Autoestima baixa, 26%. Até menos do que com os filhos. Autoestima baixa, 73%. Nossa. Altíssimo. Tá ali, né? Também, com objetivo, 31%. Tem objetivo. Agora, sem objetivo, isso com os pais, hein, professor? 68,5%. Ou seja, a gente vê, inclusive, que os pais estão em... Acontece para responder tudo. Quem é reflexo de quem? É o pai que é reflexo do filho ou o filho que é reflexo do pai?
Está entendendo? Então, se o filho se reflete, se orienta em cima do que o pai e a mãe agem, ele vai praticar. O bullying é muito comentado, exatamente. Eu digo o seguinte, por que o bullying? Se aí tem a pesquisa, essa pesquisa que mostrou, se o filho é reflexo do pai, e os pais, não todos, mas quase 70%, tem autoestima baixa, não é? O que a criança observa em casa? Os pais fazendo bullying com os amigos, com os colegas, com os parentes, com o vizinho. E às vezes até com o próprio filho. Eles fazem bullying. Aquele fulano de tal não serve, é um moleque, fulano de tal, gaiata, não sei o que lá, às vezes lá. faz a diferença de filho com outro filho. Aí ele vai levar para onde isso? Ele acha que está certo. Tá certo. Porque o que o pai fala, a mãe fala, o avô fala, o irmão mais velho fala, o professor fala, é uma verdade para a criança. É uma verdade. Mas tem ali 30% que contesta, já se salva. Mas a maioria não é assim. Não é assim. Então isso gera uma calamidade na sociedade, gera violência, porque gera medo. Quem tem medo agride, só agride quem tem medo. Quem não tem medo não agride. Medo de não ser amado, não ser valorizado, não ser reconhecido. E muitas vezes, viu, doutor Ribamar Torinho, para fechar aqui a nossa entrevista, o filho, ele acaba se recuando um pouco pelo fato de ser um pai ou uma mãe. Porque, assim, muitas vezes a gente vê a autoridade do pai e da mãe sobre o filho. E muitas vezes o filho se recua, sendo que existem muitos casos de pai e de mãe que maltratam os filhos, por sinal. Né? E muitas vezes eles se recuam um pouco pelo fato de ser pai e mãe. A solução: tratar primeiro nós, né? Os adultos. Os adultos, para poder saber cuidar da criança. Porque ainda tem uma criança machucada, carente dentro de mim. Todos têm, não tem nenhum que não tem. Não tem nenhum que não tem. Nenhum. É só lembrar do nosso passado e ver agora. Então, nós temos que tratar primeiro os adultos. Nós fizemos isso também. Nós fizemos um trabalho, porque a minha esposa é professora, e nós fizemos um trabalho na escola, onde trabalhamos os pais, e o resultado com os alunos melhorou. Melhorou bastante. Porque o relacionamento de pai e filho melhorou, deu resultado. Agora, onde é que estão as autoridades para se interessar por essa tecnologia de ponta? Né? Aonde? Aonde? Porque ninguém liga com criança. Você fala de criança, é interessante, bonitinho, esquece, porque eu sou criança. Tá entendendo? Isso é seríssimo. É seríssimo. É seríssimo. É seríssimo. E aí, infelizmente, a gente tem visto aí os casos, inclusive de depressões aumentando, de pessoas se suicidando. Então, a gente tem que tomar tem que ter realmente essa maturidade dentro de casa e, claro, procurar sempre o apoio. Adorei nossa entrevista, doutor Ribamar. Conte comigo. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado. E esse foi o quadro De Bem com a Educação.